Quem é jovem aqui, diga amém. Quem é jovem cheio do Espírito Santo? Esse é o propósito, não é? Que cada um de vocês possam ser cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus ele possa verdadeiramente mudar a tua vida, amém? Que ao sair desse retiro, que as pessoas lá de fora possam ver essa mudança verdadeira na tua vida, amém? Quando essa semana, na madrugada de terça para quarta-feira, eu estava de madrugada orando e Deus ele me deu essa palavra, até eu meditando, meu Deus, eu vou pregar juntamente com a pastora, daqui a pouco a pastora vai dar também uma palavra, e o título é: sejam cheios do teu Espírito Santo. Mas o que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? Você jovem que está aqui, você é cheio do Espírito Santo de Deus? E às vezes até eu pregava na igreja hoje, às vezes você vê um pastor, puxa, será que aquele pastor, ele é cheio do Espírito Santo? Será que aquele músico, aquele irmão que está louvando, será que ele é cheio do Espírito Santo? Nós não podemos confundir a pessoa ser cheia com o Espírito Santo com o dom que o Espírito Santo ele dá a cada um. Eu até ministrava a palavra no domingo lá na sede, onde eu passava para o povo. Às vezes você vê um pastor pregando a palavra. Eu vou falar para vocês o que eu falei lá na igreja no domingo, hoje, domingo. Você vê um pastor pregando, aquele pastor é cheio do Espírito Santo. Eu faço uma pergunta para vocês: uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai entrar no reino de Deus? Sim ou não? Vai entrar. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai para o inferno? Ela não vai para o inferno, amém? Então isso mostra, não é porque você vê uma pessoa sendo usada por Deus, que essa pessoa, ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Concorda com o pastor? Sim ou não? Jesus ele falou no Evangelho de Mateus, Jesus ele disse: muitos vão me falar naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome fizemos muitas maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. Mas Jesus ele vai falar abertamente: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Então nós temos que tomar o cuidado, até mesmo é importante que você tenha o entendimento da palavra de Deus em nome de Jesus, para você entender, para você compreender o que é uma pessoa verdadeiramente, ela ser cheia do Espírito Santo. Às vezes você vê uma pessoa que está pregando, mas às vezes ela não está cheia com o Espírito Santo de Deus, porque os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Você vê uma pessoa falando na língua dos anjos. Eu até comentava com a minha esposa essa semana, e eu falava para ela: você vê uma pessoa que está orando na língua dos anjos, está orando, está buscando a Deus, você olha para ela, nossa, olha, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. Mas o que é a pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus de verdade? Você já parou para você analisar? E que cada um de vocês, não somente a juventude, mas que cada irmão do SEG, que cada irmão que veio para trabalhar, que veio como colaborador, que possa verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo, a tal ponto que as pessoas que vão estar lá de fora, que ao olhar para você, que elas possam observar que algo mudou na tua vida em nome de Jesus. E essa mudança não é somente o exterior, mas é o interior que tem que mudar, amém? É o caráter da pessoa que precisa mudar quando ela está cheia do Espírito Santo, as atitudes dessa pessoa, a forma que a pessoa fala, as decisões, as escolhas que a pessoa ela toma. Eu dava o exemplo na igreja, não o pastor quer impor alguma doutrina, mas até a forma da pessoa se vestir vai mudar quando ela está verdadeiramente cheia do Espírito Santo de Deus, amém? Eu preparei aqui um pequeno esboço, não vou demorar na mensagem, no máximo 10, 15 minutos. Eu coloquei assim: quando a pessoa ela recebe o Espírito de Deus, ela se torna uma nova criatura. Mas pastor, quando é que eu recebo o Espírito de Deus? Quando você entrega a tua vida, quando você entrega verdadeiramente o teu coração para Jesus. Eu creio
que a grande maioria aqui já fez essa entrega, já fez essa escolha. Segundo, o exemplo que eu coloquei aqui foi o exemplo de um homem chamado Saulo. Quem conhece a história do Saulo? Amém? O Saulo, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela faz coisas erradas achando que é correto. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo, quando ela está sem a presença do Espírito Santo, ela faz coisas erradas, e às vezes até na igreja ela pode estar fazendo algo, ela pode estar tomando uma atitude, fazendo uma escolha, e no ponto de vista dela, ela pode até achar que está certo, ela pode até achar que está correto, mas só vai estar certo se estiver verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus. Atos capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim, vocês estão com a Bíblia? Quem está com a Bíblia, levanta assim, deixa eu ver. Cadê os fotógrafos para fazer uma foto? Levanta a Bíblia assim, deixa eu ver. Tem gente, não tem ninguém levantando o celular, graças a Deus que ninguém está com celular. Amém? Atos capítulo 9, versículo 1. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, coloca isso no teu coração. Ela faz coisas erradas achando que é correto. O exemplo aqui desse homem chamado Saulo, mais conhecido depois como o apóstolo Paulo, grande homem de Deus. Amém? E o Saulo, ele perseguia a igreja, ele perseguia o cristianismo, achando que era o certo. Amém? Às vezes a pessoa ela está fazendo algo, até um pecado que ela está cometendo. Ela acha que não tem muita importância, mas tem importância, irmão. Amém? Você ser cheio do Espírito Santo, o primeiro passo é você ter verdadeiramente um novo nascimento, é você nascer de novo, é você se tornar uma nova criatura. Enquanto essa pessoa, ela não nasce verdadeiramente de novo, ela não está cheia do Espírito Santo de Deus. E às vezes a pessoa ela já aceitou a Jesus, ela já se batizou nas águas, ela pode estar há anos na igreja, mas ela não está cheia com a presença do Espírito Santo. Como que você sabe que a pessoa está cheia com o Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, lá o próprio apóstolo Paulo, ele mostra as obras da carne e as obras do Espírito. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não vai estar agindo constantemente na carne. Ou seja, a vontade da carne não vai ter o domínio sobre a vida dessa pessoa. Quando a carne ela está falando mais alto, é porque espiritualmente falando, essa pessoa ela não está bem. Amém? Aqui a palavra de Deus ela diz assim, cadê a pastora? Vem cá, pastora, pega o microfone aqui. Capítulo 9, primeiro diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então, olha o entendimento que o Saulo, ele tinha. Nessa viagem que ele ia fazer, ele foi até as autoridades, ele pediu carta, autorizando ele, se ele encontrasse alguém daquela seita. Mas pastor, que seita era essa? Eram os seguidores de Cristo Jesus. Então vejam bem o que o Saulo ele fazia. E ele achava até então que ele estava fazendo o certo. Ele via os cristãos daquela época como seguidores de uma seita. Continuando, 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade,
e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantado, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, porque eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que lhe tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais e dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do que, jovens? Do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, ele foi o quê? Ele foi batizado. Então aqui a palavra de Deus é essa passagem bíblica bem conhecida desse homem chamado Saulo. O homem que achava que estava agradando a Deus, mas na realidade estava totalmente na contramão da palavra de Deus. Amém? E a Bíblia fala que ele perseguia os cristãos até que um dia ele teve o encontro com o próprio Senhor Jesus. Um dia todos vocês que estão aqui nessa noite, vocês tiveram um encontro com Deus. Eu creio que o motivo de vocês estarem aqui, de vocês estarem na realidade em suas igrejas, servindo a Deus, se congregando, não é por um acaso. Ah, não, pastor, eu decidi, eu vou para a igreja, eu vou ser crente, eu vou me tornar um cristão. Não, se você está aqui é porque você é um escolhido de Deus. Assim como o Senhor Deus, ele tinha um plano, Deus ele tinha um propósito para fazer na vida do Saulo. Deus ele tem um plano, Deus ele tem um propósito para fazer na tua vida. Agora o que acontece? Deus ele chama, Deus ele escolhe, Deus ele mostra a verdade. Para que a obra de Deus ela seja executada por completo na tua vida, é necessário que você faça a tua parte, até mesmo para que o Espírito Santo de Deus ele possa verdadeiramente te encher, para você se tornar um novo rapaz, para você se tornar uma nova moça. É necessário que você abra verdadeiramente o teu coração para Ele e que você decida verdadeiramente ter uma mudança de vida. Então a Bíblia fala que o Saulo ele perseguia, mas ele teve um encontro com Jesus, um resplendor. Quando ele teve esse encontro, a Bíblia fala que ele ficou sem enxergar durante 3 dias e 3 noites, ficou também sem se alimentar, e Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmão, Saulo, o que ele fazia, ele achava que era o certo. Talvez você jovem que está aqui nessa noite, você tem feito muitas coisas, tem praticado muitas coisas, que você pode até achar que é certo, mas pastor, eu acho que aquilo que eu estou fazendo, que o tipo de vida que eu estou levando, a forma, a maneira que eu estou servindo a Deus, eu acho que é o certo. Mas qual é o certo? É você fazer aquilo que Deus ele manda, não é aquilo que você acha que é certo. Hoje eu pregava na igreja, onde eu falava que é necessário que a pessoa que serve a Deus, a vida da pessoa que serve a Deus, ela precisa ser diferente daquela pessoa que não serve a Deus. Você que vai na igreja, você que é um jovem cristão, pastor, eu já aceitei a Jesus, eu já me batizei,
eu participo dos cultos de sábado lá na minha igreja, domingo eu estou na igreja, na reunião de louvor e adoração a Deus. A sua vida, ela precisa ser diferente. É lá na escola, você precisa ser diferente. Não é que você tem que ser um jovem quadrado. Às vezes a pessoa, até conversava com uma pessoa há um tempo atrás, e essa pessoa, ela veio com esse dilema: puxa, pastor, às vezes, para a gente servir a Deus, para nós sermos cristãos, é um pouco complicado, é como se fosse uma prisão. A gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. A gente vive preso. Mas na realidade, irmãos, servir a Deus, você ser um cristão, não é que Deus ele vai estar te prendendo, mas Deus ele vai estar cuidando de você. E tem muita gente que não entende o cuidado que Deus ele tem. Então o evangelho não é prisão. O evangelho é proteção. Coloca no teu coração. Evangelho é proteção, não é prisão. Puxa, pastor, para um jovem cristão, eu não sou velho, mas eu lembro que na época da minha mocidade, quando eu estava no teu lugar, eu lembro como era difícil. Como que era a perseguição, pessoas que zombavam, pessoas que pegavam no pé, porque eu ia para a igreja, me converti muito cedo, graças a Deus. Naquela época, eu vou completar agora, estou com 27 anos que eu me converti, e 27 anos atrás, para você ver como que era, já era difícil. Já era difícil. Tinha pessoas no trabalho que pegavam no meu pé, familiares que eram até crentes que pegavam no meu pé. Mas eu fiz uma escolha. Eu digo para você que eu não me arrependo dessa escolha que eu fiz. E talvez você que está aqui, você está, pastor, eu quero servir a Deus, mas na realidade é que as propostas do mundo são tentadoras, principalmente para vocês. É verdade ou não é? Sim ou não? São tentadoras. Os amigos, entre aspas, as coisas erradas que o mundo lhe oferece. Mas nós precisamos entender que um dia, todos nós vamos estar diante de Cristo Jesus. Tudo aquilo que você renunciou para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus, você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que valeu a pena. Talvez você é um jovem, pastor, eu quero servir a Deus, mas é difícil. Mas é complicado. A direção que Deus ele deu para Débora, sejam cheios do Espírito Santo. Talvez está faltando você abrir o coração para você ser verdadeiramente um jovem cheio do Espírito Santo. Eu lembro que quando a pastora ela começou aqui a oração, talvez ela falou que talvez você seja um jovem, que você esteja passando por alguma luta, por alguma dificuldade. Pastor, eu já tive tantas decepções na minha vida. Talvez você é um jovem que você não tem o apoio da tua família, e talvez por não ter o apoio, talvez por não ter o carinho, por não ter o respeito, talvez por não ter bons exemplos de dentro da sua casa, talvez você está indo para um caminho que é um caminho de destruição. E você até acha que aquilo que você está fazendo é certo. Mas quem que pode mudar isso na tua vida? É o Espírito de Deus. Da mesma forma que Saulo, nesse dia, ele teve um encontro com Jesus, e a Bíblia fala que ele foi verdadeiramente cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele pode mudar tudo na tua vida. Às vezes é uma prática errada, é um pecado que você está cometendo. Pastor, eu tento, mas sozinho você não consegue. Mas quem te ajuda a ser diferente é o próprio Espírito Santo de Deus. Agora é necessário que você dê essa chance, que você abra verdadeiramente o teu coração para Ele poder fazer esta obra na tua vida. Porque Deus,
como que Deus ele faz? Deus, ele não vai obrigar você a ser santo. Deus não vai obrigar você a obedecê-lo. Deus não vai obrigar você a andar de acordo com a palavra dele. Mas simplesmente Deus, ele vai usar alguém e vai pregar para você, vai mostrar o caminho para você. Cabe a você se você quer servir a Deus ou não. Agora, até abrindo um parênteses aqui, nós já vamos voltar aqui para o WhatsApp, a pastora vai dar uma pequena palavra também. A porta, ela é estreita. Eu estou no propósito de leitura, vários irmãos estão no propósito de leitura da Bíblia. Eu comecei pelos evangelhos, e lá no evangelho de Mateus, Jesus ele falou que a porta é estreita, e por ser estreita, poucos há que a encontrem. Eu li, reli, eu parei, fui falar com Deus, falei, meu Deus, eu quero fazer parte dos poucos que entram pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva a pessoa para a perdição. Você pode observar, para você fazer coisa errada é fácil, tem as facilidades. O diabo ele vai preparar momentos, o diabo ele vai preparar oportunidades para você fazer o que não agrada a Deus. Agora eu pergunto para você, será que é por um acaso que aquele dia o Saulo teve um encontro com Jesus? Será que é por um acaso que você está no retiro? Talvez até agora você está meio que sem entender. Fala, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse retiro? Talvez você é um jovem que você está até se sentindo um pouco como um peixe fora do aquário. Mas sabe por que você está aqui? Deus ele tem um plano para fazer na tua vida. Deus ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. E para você ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo fez o quê? Quando ele teve esse encontro, ele perseguia Jesus. Mas a Bíblia fala que quando o Ananias chegou, o Saulo, ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. O primeiro passo é você abrir a tua boca e você pedir para Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus. Eu pregava muito esses dias na igreja, falando sobre a sinceridade. Seja sincero. Você é um jovem que você está errando, você está pecando. Pastor, eu tenho feito tantas coisas erradas. As tentações, para todos a tentação ela é grande, principalmente para a juventude. A tentação é grande porque vocês são o futuro da igreja. Seja sincero. É algo que você tem feito errado. E você reconhece que você precisa mudar. Dê essa chance, dê essa oportunidade para o Espírito Santo de Deus, ele mudar isso em você. Seja sincero. Qual é o caminho que você está indo? Qual é a direção que você está andando? O Saulo, ele estava orando. O primeiro passo é você orar, é você abrir a tua boca, você falar com Deus. Você crê que Deus ele está aqui? Sim ou não? Eu creio que quando vocês chegaram aqui ontem, Deus já estava aqui. Na realidade, Deus ele já estava preparando tudo. Cada parte aqui desse sítio, cada cômodo, você pode ter a certeza, Deus ele está presente. Amém? Deus ele está presente. Deus ele quer mudar a tua vida. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas você sair daqui do mesmo jeito que você entrou, você sair daqui, talvez sendo um péssimo filho, talvez não sendo um bom amigo, dando mau testemunho, talvez lá na escola, para sua casa, para sua família. Quem vive dando mau exemplo, dando mau testemunho, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Volta a falar, não confunda ser cheio do Espírito Santo com o dom do Espírito Santo.
Eu conheço pessoas que oram, passam horas e horas e horas orando na língua dos anjos, mas depois que termina a oração, a pessoa ela vai dar mau exemplo, vai dar mau testemunho. Então essa pessoa ela está se enganando a si mesmo. Então ser cheio do Espírito Santo, um exemplo, eu como pastor, minha esposa como pastora, sou cheio do Espírito Santo. Vocês não podem olhar para mim e achar que eu sou cheio do Espírito Santo só por causa da posição que eu tenho de pastor, só porque eu estou orando na língua dos anjos, só porque eu estou pregando a palavra de Deus. Mas como que eu vou mostrar para vocês que eu sou cheio do Espírito Santo? Através de um bom exemplo, através de um bom testemunho. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom pastor, eu sou um bom amigo, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa honesta. Se você é cheio do Espírito Santo, você é um filho obediente aos seus pais. É um mandamento que Deus ele fez para nós com promessa. Como pode um jovem que é cheio do Espírito Santo que não respeita os pais, que não obedece, que não honra os seus pais? De que forma, de que maneira que os seus pais estão olhando para você? Mas pastor, meu pai e minha mãe têm falhado. Mas a mudança ela precisa começar por você. A diferença ela precisa começar por você. A Bíblia fala que quando Ananias ele orou, caíram dos olhos do Saulo como que umas escamas. O Saulo começou a enxergar, ele começou a ver na verdade, começou a ver a realidade. Quando a pessoa ela recebe o Espírito de Deus, você vai começar a entender tudo. Você vai deixar de errar, vai deixar de pecar. Deus ele vai te convencer. Quem te convence é Deus, é o próprio Espírito de Deus. Através da palavra, as coisas erradas que você estava fazendo, que não é mais para você fazer. Então, ser cheio do Espírito Santo é tudo mudar na tua vida. É mudar o teu caráter, a sua personalidade, mudar as suas atitudes. É você parar de fazer aquilo que você sabe que não é de Deus e começar a fazer aquilo que é de Deus, aquilo que até mesmo você achava que era certo, mas só é certo se está de acordo com a palavra, e começar a fazer verdadeiramente aquilo que Deus ele ensina. Aí o versículo 19 ou 20 diz: e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Qual foi a mudança que teve na vida do Saulo? Ele perseguia, ele achava que ele estava fazendo o certo, mas quando ele foi cheio do Espírito de Deus, ele começou a pregar que Jesus era o Cristo. Podemos entender que houve verdadeiramente o encontro com Deus e ele foi cheio do Espírito Santo. Pastora. Pensei que eu ia escapar. Seu marido é uma pessoa. E outra coisa que o pastor estava comentando comigo a respeito dessa revelação, dessa direção, é que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Né, pastor? Você foi aí no João? Ainda não, 16, o 8. João 16, 8. Diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando ele vier. Naquele momento, o Paulo, que era Saulo, né, o Saulo naquele momento foi transformado em Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, não foi isso? Que nós recebemos isso agora. Então, quem foi que convenceu os antigos Saulos, e passou para ser Paulo, vamos trazer como Paulo, do pecado, da prática errada,
ao qual ele vivia. Foi quem? O Espírito Santo. Porque a Bíblia está dizendo que ele foi, pastor, revestido, quer dizer, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, aquela escama que saiu dos olhos dele, digamos que a escama é o quê? Uma cegueira, falta de entendimento. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, então tem a falta de entendimento, tem a falta da luz. É por isso que o Senhor Jesus diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a justiça. Nós só temos a verdade, que é Jesus, só o caminho é Ele, a justiça só vem, a verdadeira justiça, ela só vem do Senhor Jesus. Por isso que quando Saulo ele foi cheio do Espírito Santo, ali aquela escama saiu dos olhos dele, então veio nele o quê? Uma nova criatura. Então quando também, pastor, esse jovem, você que ainda não deu o primeiro passo, né, que é se tornar um filho de Deus. Hoje eu comentava, não comentei com o pastor, mas após a reunião da noite, uma senhora me procurou, que ela falou que quase um ano, há 10 meses, ela estava com depressão. E eu olhei nos olhos daquela irmã e eu disse o seguinte para ela, ela disse, pastor, eu tenho vindo à igreja. Eu falei, mas você já deu o primeiro passo? Você já aceitou Jesus? Ela falou, não. Aí eu fui explicar para ela, vou explicar para vocês. Quando todos nós, quando nascemos, nós nascemos debaixo do pecado. Pastora, não concordo. Nascemos. Por quê? Por causa do pecado da Adão e da Eva. Do Adão e da Eva. Então, como é que eu vou sair do domínio do pecado? Quando eu der o primeiro passo, que é aceitar Jesus como único e salvador da minha vida. Aí eu passo o quê? A ser filho. Eu dei o primeiro passo. Aí o segundo vem o ser o quê? O batismo aonde? Nas águas. Despojamento, né? Do velho homem. Por que eu tenho? Porque Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não entrará onde? No reino dos céus. Então, naquele momento, Saulo, quer dizer, as escamas dos olhos dele foi arrancado, ele tirou, ele não tinha entendimento, ele perseguiu os cristãos, ele mandava matar os cristãos, mas aquele momento que ele teve um encontro verdadeiro, real, com o Senhor Jesus, a vida dele já não era mais a mesma, da mesma maneira você, porque em Romanos, capítulo 7, 15, era isso que eu estava vendo agora, que a nossa carne, ela milita contra o Espírito, há uma luta, carne e Espírito. Então o Paulo diz assim, ó, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Não é isso que acontece? Por quê? Porque o diabo, que é o nosso adversário, ele faz o quê? Ele sabe, como você sabe, qual é o seu ponto fraco. Eu sei qual é o meu ponto fraco, a minha fragilidade. Então você sabe. Então o que ele vai investir? Ele vai investir naquele setor que nós somos fracos. Ele vai investir para quê? Para nos destruir. Para o quê? Para nos tirar da presença de Deus. Por que, pastor, eu tenho que me encher do Espírito Santo? É como outro dia o pastor ele falava, acho que foi o pastor que falava, quem está mais forte, quem é o mais forte é quem vence. Se o teu espírito, se você é um jovem cheio do Espírito Santo, você vai vencer o que? O pecado, a prática errada. Mas se você não está cheio do Espírito Santo, o pecado, a prática errada vai te vencer. Então quem vence é o mais fraco ou o mais forte? Numa escola, quem é que passa de ano, quem tira as notas maiores, mais altas? É aquele que não estuda ou aquele que estuda? O que estuda. E assim se vai. Então se você alimentar o teu espírito com a palavra, com comunhão com a palavra de Deus, essa escama que é um mal, alguma coisa, talvez uma prática errada, como saiu do Saulo, vai sair da tua vida, e você vai enxergar a luz, aí onde entra o João, que eu falei agora, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Romanos capítulo 8, 5, diz assim, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é o que, jovens? Inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade a pode ser.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você precisa ter o Espírito de Deus. Amém? Você precisa ter o Espírito de Deus. Você deve procurar se encher com a presença dele. Eu analisava essa semana qual é a maior luta que nós enfrentamos. Quem é o nosso maior inimigo? Pastor, meu maior inimigo é o diabo. Na realidade, irmão, o diabo já é um derrotado, fracassado. Sabe qual é a nossa maior luta? Nossa maior luta é contra nossa carne. É contra o nosso eu. Essa é a nossa maior luta. Talvez você fale, pastor, essa é a minha maior luta. Talvez você já tentou mudar e não conseguiu. Quem que ensina você a mudar? É o Espírito Santo. Dê essa oportunidade para Ele. Dê essa oportunidade. Talvez você é um jovem que você fala, pastor, mas eu já fiz tantas coisas erradas. Mas é o Espírito Santo de Deus, peça para Ele. Peça para o Espírito Santo, não importa o que esteja acontecendo na tua vida. Talvez você é um jovem que você está precisando de perdão ou perdoar. Talvez você está precisando perdoar você mesmo. Não, pastor, vim participar do retiro, mas sai daqui, eu vou continuar do mesmo jeito. Não tenha esse pensamento. Não tenha esse pensamento. Deus, Ele pode fazer tudo novo na tua vida. Eu pedi para a pastora preparar uma canção conhecida. Não sei se vocês já viram, principalmente no Nordeste, que chove pouco. Aqueles lugares onde é seco, onde não tem vida, os animais magros, as árvores toda seca. E aí de repente, quando vem chegando a água ela muda tudo. A água ela muda tudo. Jesus, Ele é uma fonte de água que está jorrando aqui. Peça para Ele, Deus, eu quero essa mudança na minha vida. Abra o coração para Ele. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que se passa na tua vida. A grande maioria que eu não conheço de perto, conheço alguns. Alguns eu posso até saber a luta, a dificuldade que alguns passam. Mas a grande maioria eu não sei o que está na tua cabeça, não sei o que está no teu coração. Eu não sei o que acontece na tua casa, não sei o que acontece na tua família. Mas o Espírito de Deus, Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te ajudar. A inclinação da carne, o apóstolo Paulo falou, é morte. Mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Pastor, é isso que eu estou precisando. Eu estou precisando de vida. Eu estou precisando de paz.